Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Passando hoje por mais uma mensagem aqui no canal, quero aqui agradecer todos os inscritos aqui no canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, a mensagem de hoje, nós vamos estudar o livro de João, capítulo 14, Nós vamos estudar textos e contexto, porque existe uma falácia na religião que diz que, geralmente quando eles vão pregar, eles dizem que Jesus disse para nós que ele ia preparar o lugar no céu, e quando preparasse os lugares, ele via buscar nós, buscar os seus filhos. E eles pregam aí no sistema religioso isso como fosse uma verdade. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Para quem que Jesus de Nazaré estava falando? O que isso tem a ver com nossos dias? Porque se tirar o versículo do contexto, parece que é uma verdade. Mas se você for estudar o texto e o contexto, você vai ver que essa mensagem de Jesus estava sendo para um grupo de pessoas que estavam ali com ele. Nada mais e nada menos que os seus discípulos. Então vamos estudar sobre isso para a gente ficar bem informado sobre esse assunto. Sabemos que são livros já consumados, mas peço a vocês que assiste até o final para você entender a mensagem, porque se você for assistir só o início do vídeo, você não vai conseguir entender a mensagem. E pode acompanhar na sua Bíblia, o que a gente está estudando aqui, para você ter mais certeza, para você ter mais um entendimento. Então vamos iniciar em João 14, do versículo 1 em diante. Que Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. No versículo 2: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, é essa mensagem que eles falam que Jesus estava falando com o povo, estava falando com nós, estava falando com as pessoas que vieram antes de nós, que estavam falando com os gentios. Eles pregam aqui no Brasil essa mensagem como se tivesse sido para nós. Mas vamos ver a seguir. O versículo 3: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui os líderes religiosos, eles pregam isso nas suas igrejas, encorajando os seus fiéis ali, os seus membros, dizendo que Jesus deixou essa mensagem para os dias atuais. Mas vamos continuar o estudo para nós entender. Versículo 4: para onde eu vou, vos conheceis o caminho. Então, Jesus estava falando ali com os 12 discípulos e estava cumprindo as profecias. Ia acontecer a morte de Jesus, e Jesus sabia de tudo, e ali os seus discípulos iam ficar órfãos, eles iam ficar sem o seu líder maior. E ali Jesus começa a encorajá-los, eles. Jesus estava falando com os seus discípulos. Vamos continuar. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus disse a eles aí no versículo 4 que eles sabiam o caminho. E no versículo 5 já começa as perguntas
os questionamentos dos discípulos. E o primeiro foi Tomé. Tomé é aquele que acreditava desacreditando, acreditava duvidando. E ele logo já faz a pergunta: Senhor, não sabemos o caminho. Para onde o Senhor vai? Então, Jesus vai responder para ele. Jesus, no versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Veja que Jesus sempre pregava e ensinava a eles. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o caminho, Jesus era a verdade, mas Tomé tinha dúvida no seu coração. Jesus estava falando com os seus discípulos. No versículo 7, continua: se vós me conheceis, a mim, também conheceis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Veja que Jesus estava falando para nós: se vocês me conheceis, vocês também conhecem o Pai. Falando com os discípulos, especialmente respondendo Tomé. Versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Esses que está falando com Jesus eram os discípulos de Jesus. E Filipe pede para Jesus mostrar o Pai, e isso nos basta. Versículo 9. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu, a mim viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Veja que Jesus está falando com seus discípulos, meus queridos. E a religião, os religiosos, pegam esses textos e continua pregando nos dias atuais, ensinando como se Jesus tivesse falado para o povo. Mas na escatologia bíblica consumada sabemos que esses livros já foi consumado. Sabia que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos. Jesus estava dando ensinamento a eles, encorajando a eles, porque a partir de certo momento eles não iam ter mais o seu líder. Ia acontecer a tragédia, que eles iam matar Jesus. Continuando: não credes tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Aqui ele está respondendo Filipe. 11. Credes-me que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Crede ao menos que causa das minhas obras. Então, Jesus falou: creia ao menos por causa das minhas obras. Porque Jesus estava vendo que eles não estavam acreditando. Eles andavam com Jesus, mas eles tinham dúvidas no seu coração. E Jesus, sabendo disso, Jesus vai encorajá-los eles, para que a certo momento eles tinham que seguir as suas vidas sozinhos. Eles não iam ter um líder para falar: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, eles iam ter que tomar atitudes sozinhos. E aqui Jesus está confortando eles. Jesus está instruindo, dando instrução para eles. As instruções que Jesus ia dar para eles era, a partir dali, o pontapé inicial para as suas vidas, sem um líder aqui na terra. No versículo 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Veja, ele falando com os discípulos: aquele de vocês que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, fará até maiores do que eu faço, porque dali eles tinham que continuar o Evangelho, continuar o trabalho que Jesus estava fazendo. Eles tinham que ter fé no coração para colocar a mão e curá-lo, alguém que precisava de uma enfermidade. E Jesus está ali dando instruções a eles. Então eles pegam esses textos
bíblico e traz para os nossos dias, e o pastor tenta fazer cura baseado nesses textos. Versículo 13: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14: se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas Jesus continuava falando com os seus discípulos. Ele estava falando com os seus discípulos e não conosco, e não com nós, e não com as pessoas que vieram antes de nós. Aqui ele estava falando com as pessoas que viviam debaixo das leis, das pessoas que obedeciam e respeitavam as leis, mas eram os discípulos dele. Eram os seus discípulos. E aqui Jesus continua encorajando eles. Jesus promete o Espírito Santo. Então, no versículo 15, disse assim: se me amardes, guardais os meus mandamentos. Se vocês me amardes, vocês guardam os meus mandamentos, os meus ensinamentos. Mas Jesus estava falando com os discípulos. Versículo 16: eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Ele diz no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Por que outro ajudador? Porque Jesus não estava com eles mais presente fisicamente falando. E Jesus diz no versículo 17: a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós, ele falando com os discípulos, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja, o mundo não pode receber porque não conhece. Aí ele volta e fala, mas vós, falando com os discípulos, mas vós conhece, porque ele está no meio de vós. Porque os discípulos, espiritualmente falando, eles estavam com Jesus, eles tinham o poder do Espírito, eles conheciam, já sabiam o que era Espírito, mas as pessoas do mundo não sabiam. E Jesus fala, mas vós, entende? Eles. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Meus queridos, Jesus estava falando com os discípulos, eles não estavam falando conosco, eles não estavam falando com as pessoas que vai vir depois de nós. Mas o sistema religioso, eles ensinam estas coisas como se Jesus estava falando para conosco, para a nossa geração. Mas não, Jesus estava falando com os seus discípulos. Continuando, versículo 19, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Meus queridos, olha o que Jesus falando, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Veja que Jesus estava falando com seus discípulos, continuando, versículo 20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Veja Jesus jogando para ele, falando que eu estou com meu Pai e vós está em mim. Continuando, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja Jesus falando que se guardar os mandamentos, que ele manifesta nos seus discípulos, que na hora que precisar, que chamar por eles, se manifestam. Assiste até o final, que você vai ver no final o que Jesus vai falar com os discípulos. 22, perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes, que tinha outro Judas, mas não era o Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, o que houve, Senhor? Que te has de manifestar a nós e não ao mundo. Veja que Judas entendeu que Jesus ia manifestar a eles e não ao mundo, e não a demais pessoas, era só a eles.
Ele perguntou-lhe, né, Judas, não Iscariote, o que houve, Senhor? Que te hás de manifestar a nós, entende, a eles, e não ao mundo, às outras pessoas do mundo. Jesus vai responder, versículo 23, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Veja que Jesus já se junta com o Pai para fazer morada, respondendo Judas, não Judas Iscariotes, que aí já vem ele e o Pai fazer morada naquele que ama ele, mas falando com os discípulos, porque ele perguntou por que vai manifestar a nós. Versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Veja, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Porque o que Jesus estava ensinando a eles, já tinha ensinado, tinha que estar no coração deles. E tinha que ser guardada com eles, porque eles precisavam, que eles iam viver a partir de quando acontecesse com Jesus, a morte de Jesus, eles não esfriar na fé, eles continuar firmes com a palavra de Jesus no coração. Porque aquilo que Jesus ensinou, eles poderiam ter esfriado, porque quando eles viessem ali acontecer, eles viam o que Jesus era o líder deles, o Filho de Deus sendo morto por mão de pecadores. Ali automaticamente eles iam pensar, mas se ele é o Filho de Deus, está morrendo por mão de humanos, com certeza eles iam esfriar a fé se eles não guardassem a palavra de Jesus no coração. Versículo 25. Estas coisas vos tenho falado, Jesus dizendo, estando ainda convosco. Versículo 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Veja que Jesus estava encorajando eles para eles não esquecerem, eles não perderem a fé. E se por acaso viesse a acontecer, Deus ia mandar o Espírito para dar coragem, fazer eles lembrarem daquilo que Jesus tinha ensinado, e não os nossos dias, e não nós gentios, e não mesmo os hebreus. Jesus estava ensinando os seus discípulos a viver sem Ele, sem a presença dEle, humanamente falando. Versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize das coisas que vão acontecer. Porque Jesus ia ser morto. E esturbar o coração era tomar uma medida que o que tinha acontecido com Jesus, sendo filho de Deus, não podia ter acontecido. E ali eles perdiam a fé. E Jesus está dando força a eles. Versículo 28. Ouviste o que eu vos digo? Vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos, e eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E Jesus continua, versículo 29. Eu vos disse, agora antes que aconteça, olha, eu vos digo agora antes que aconteça, porque Jesus estava ciente que ia acontecer, mas Jesus, como Filho de Deus, espiritualmente falando, ele sabia do que ia acontecer. Os discípulos tinham dúvidas. Os discípulos não sabiam que realmente Jesus ia ser morto pela mão de pecadores. Eles poderiam ter desconfiança, mas eles não tinham certeza. Você vê que há uma série de perguntas dos discípulos e Jesus respondendo. E ele estava com Jesus todos os dias. E Jesus diz, eu vos disse agora, antes que eu aconteça, para que quando acontecer, vos creis. Quando acontecer, para vos creais.
Então, quando acontecer, vocês vão crer que aconteceu, mas eu já tinha anunciado vocês. Agora você está com o coração consolado, com o coração confortado das minhas palavras. E não turbe o vosso coração. Continue na fé. Guarde os meus mandamentos, que eu serei com vocês. E se por acaso vocês caírem, o Espírito do meu Pai, Ele vem ajudar e fazer vocês lembrar. Mas vocês quem, meus queridos? Jesus estava falando com seus discípulos, meus queridos. Não adianta pegar esse texto e aplicar nos nossos dias, aplicar para a igreja, aplicar para os evangélicos ou para os católicos. Não, Jesus estava falando com seus discípulos, estava dando instruções a eles, encorajando eles a permanecer firmes sem a presença física de Jesus. Veja o versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. É o que vai acontecer, é aquela força que ia acontecer com Jesus. Nada tem a ver com Jesus, que eles vieram para destruir o corpo de Jesus. E versículo 31, mas assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faz, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então, Jesus diz para eles, vou ler de novo, mas assim como o Pai me ordenou, assim como Deus me ensinou, mandou eu fazer, assim mesmo eu faço, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Ponto final. Aqui Jesus termina a sua conversa com seus discípulos. E depois, ele chama, convida os seus discípulos, veja a seguir, levantai-vos, vamos daqui. Veja que depois que Jesus deu ali o sermão, que Jesus fez aquela reunião ali com seus discípulos, que termina aquela reunião, Jesus fala com eles, levanta, vamos daqui. Eles estavam num local a sós, só Jesus e os seus 12 discípulos. E ali Jesus estava encorajando eles. Mas a religião, meus queridos, pega esse texto, tira de contexto, não estuda o contexto, ensina como Jesus está falando para a humanidade, falando para os brasileiros, falando para as nações, que ele vai subir para a casa do Pai, preparar lugar. E depois que ele preparar o lugar, que tivesse preparado, ele vinha nos buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Mas não é isso que Jesus falou. Jesus estava falando com os seus discípulos, estava dando instruções a eles, estava ensinando a eles. Esse texto é um texto já consumado, é um texto já acontecido. Nada faz sentido nós pregarmos, trazer isso aqui para a nossa vida, dizendo que Jesus está falando com nós. Vejam, se você é um líder, se você tiver uma empresa e você for o chefe de seus funcionários, e você precisar ausentar, com certeza você vai fazer a reunião com eles. E você vai dar instruções a eles. E vai encorajá-los a continuar o serviço só até a sua volta. Nesse mesmo sentido, Jesus estava falando com seus discípulos. Jesus estava falando, não vou deixar vocês órfãos, sempre eu vou estar presente. Eu, o meu Pai e o Espírito. Mesmo que vocês não me vejam fisicamente, mas espiritualmente estarei presente. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Espero que você acompanhe na sua Bíblia, que você possa entender, compreender o que está falando o texto, para que Deus abra a sua mente, os seus olhos espirituais para você poder entender, para você não cair mais nesses dogmas e nesses enganos do sistema religioso. Graça e paz. Até um próximo vídeo.